Oi, tudo bem? Como você tá? Hoje eu tô aqui pra gente conversar rapidinho sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Semana passada, o nosso querido Luiz Gustavo trouxe o início desse estudo. E agora eu venho complementá-lo como virão outros colegas, outros irmãos, outros espíritas de todas as idades, de todos os credos, de todos os gêneros. Porque a ideia aqui é realmente somar, unificar, lembram? Porque o Espiritismo, ele é para todos. E também de uma explicação de fácil, de uma forma não formal, muito simples. E também, gente, não tem como passar todo um conteúdo nesse pouco tempo. Mas, na verdade, para começar a abrir, né, o nosso conhecimento, as nossas mentes e os nossos corações para quem verdadeiramente somos. De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo. Essas coisas, todas essas coisas, o Espiritismo vem responder. Mas hoje, a minha incumbência é facilitar o entendimento sobre algumas coisas, que são os princípios básicos da doutrina espírita, para a gente começar a se situar. Do que é que fala essa doutrina? Que história é essa de espiritismo? O que eles acreditam? É mais ou menos esse papinho rápido que nós vamos ter agora. Vem? Então, vamos lá. Dentro da doutrina espírita, acreditamos que somos espíritos imortais, como eu já falei. Nisso, gente, a morte já morre logo de cara, entendeu? O espiritismo, ele mata a morte. Porque nós acreditamos, na verdade, na existência real, que é a existência espiritual, não é a existência material. Ué, mas se a nossa casa de verdade é num plano espiritual, o que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? Bem, acreditamos numa força primária de todas as coisas, uma inteligência suprema que rege o universo. Essa inteligência suprema, que na Bíblia também é dita como é o amor, é nada mais nada menos que o nosso Criador, Deus, imaterial, onipresente, imutável, eterno, soberanamente justo e bom. Mas esses atributos da divindade tem outro estudo mais à frente que outros colegas trarão a clara. Mas é só para a gente ter uma ideia. Acreditamos em Deus, acreditamos no Criador, rendemos-lhes graça, pedimos, agradecemos. Nosso dia a dia com o Criador é de gratidão. Nutrimos amor, buscamos ser melhores para poder seguir o seu Filho, que é o caminho que nos levará até Ele, que é Jesus de Nazaré. Nada mais nada menos que o nosso mestre, exemplo, modelo e guia. Aqui no Espiritismo, nós não acreditamos que os dois sejam a mesma força, pessoa, espírito, como você queira entender ou como acredita. Não. Aqui nós entendemos realmente que existe o Criador e existe o Cristo, a criação, o seu Filho. Tanto que ele deu o seu Filho para que para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Legal, né? Então, realmente, nós acreditamos nessa força maior. Gente, é tão legal a gente saber que fomos criados pelo amor. É bíblico, né? Deus é amor. E essa é a força mais poderosa do universo. É a força que mantém todas as leis, para que não hajam tragédias, né? Por exemplo, o Sol não esqueça de aparecer, para que os planetas não se choquem, e tantas outras coisas, como, por exemplo, a lei da reencarnação. Sim, lembra? Se somos espíritos imortais, se há verdadeira vida no plano espiritual, o que estamos fazendo aqui? Estamos crescendo. Esse Criador nos criou simples e ignorante, gente. Ignorante no sentido de falta de total conhecimento, de conhecimentos. Então ele nos cria simples, mas ele é fonte do mais puro amor, do amor, né? Como é que é aquela palavrinha mesmo? Agora me fugiu a mente. Incondicional, isso. Ele é a fonte do amor incondicional e ele nos cria. Então, se a fonte de amor incondicional nos cria, fomos criados com amor, destinados à perfeição, que é justamente o exemplo, modelo e guia, Jesus de Nazaré. Entenderam? A nossa caminhada vem lá de baixo até lá em cima. Na verdade, somos crianças na escola da vida. Então, quando nós reencarnamos,
É como se a gente fosse para uma série da escola. Sabe como é que é? Como é que acontece como os nossos pais fazem com a gente mesmo? A gente nasce, a gente aprende algumas coisas, né? A gente sai da ignorância e aí a gente já se torna apto a ir para a escola. Exatamente isso que o Espiritismo acredita. Esses espíritos, quando saem da primitividade, que são os mundos habitados, que existem vários por aí, ou seja, realmente não, o planeta Terra não é o único planeta que tem vida não, tá? O Espiritismo também traz luz desse conhecimento. Mas voltando aqui para a nossa conversa. Então, esses irmãos que vieram de outra escola, da primitividade, que eram mais simples e ignorantes, começam a estar aptos a ir para uma escola mais aprimorada, que seria o nosso planeta, plano de expiações e provas. Entendeu? Então é assim que se dá, ó. Aí a gente é matriculado nessa turma, nesse curso, nessa série. Perfeito, nessa série somos matriculados e ali nós temos que aprender várias matérias, várias lições. As nossas encarnações representam essas lições de cada série que a gente passa. Cada vida seria uma série diferente, onde a gente aprende várias lições no campo da inteligência, do conhecimento e da moral, do sentimento, do coração. Porque são essas duas forças que fazem a gente crescer como espírito. Então, quando reencarnamos, nada mais nada menos que somos matriculados nessa escola, nessa bênção. E olha, mais pra frente nós teremos escolas melhores, tá? Conforme a gente vai se aprimorando, a gente vai crescendo, não é assim? Aí a gente chega na faculdade, a gente chega numa pós, a gente chega no mestrado e assim vai indo. Então, aí vão vir os mundos felizes, os mundos celestes. Entenderam? A gente acredita nessa progressão espiritual dentro dessa imortalidade da alma. Tudo direcionado pelas leis desse Criador, que é fonte de amor, que é nosso Pai, que tudo rege, que nos criou com amor. E essas leis, todas elas convergem para a lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então, por isso que vocês já devem ter ouvido falar: ah, é aquele pessoal da caridade, ah, é aquele pessoal que pede doação, ah, é aquele pessoal que fica falando os negócios que acha que esse negócio de perdoar também é caridade. Não acha não, gente. Os espíritos nos trouxeram o esclarecimento do verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus de Nazaré, como entende Jesus de Nazaré, que é o nosso mestre, exemplo, modelo e guia, o nosso governador planetário. Ou seja, Jesus é responsável por todos os habitantes nessa escola matriculada da Terra, que estão matriculados aqui no plano carnal, no plano físico e no plano espiritual também, porque nós não passamos para outro planeta sem passar por essas séries. E olha, que a gente é um pouquinho teimoso, sabe? A gente costuma ficar reprovado em um monte de matéria. Por isso que a gente reencarna, aí a gente tem que reaver algumas coisas, a gente arruma problemas pelo caminho, aí tem uma coisa chamada lei de causa e efeito, enfim, tudo isso a gente vai ver mais pra frente. Hoje, para dar tempo aqui, para não ficar longo esse vídeo, eu vou focar somente nesses princípios. Mas se você tiver alguma dúvida, pode comentar, que assim que eu puder, que a gente visualizar aqui, ou eu respondo, ou qualquer outro dos nossos integrantes tão queridos vão responder, os nossos facilitadores, a sua questão, tá bom? Então, pode comentar, gente, é para participar, que é assim que enriquece o estudo, e é assim que a gente ganha esse crescimento, esse conhecimento. Então, vamos continuar. Eu falei aqui de Deus, de imortalidade da alma, de reencarnação, do mundo espiritual. Porque se somos seres espirituais, bem, quando nós largamos a matéria, para onde a gente vai? No plano espiritual, desse mundo espiritual que nos cerca. Porque, na verdade, olha, todos nós, quando reencarnamos, a gente tem muito apoio, a gente tem muito amor, a gente tem muito empenho dessa espiritualidade maior, de irmãos maiores, que já passaram por algumas faculdades da vida, que estão à frente da gente, eles, por nos amar, por querer ver que a gente, nos auxiliar para que cheguemos mais perto do Mestre, como eles também estão caminhando, eles vêm nos acolher, nos ajudar. Literalmente, são os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, guias,
Tem vários nomes por aí, dependendo da denominação, da religião, da crença que você tem, né? Existem, enfim, vários nomes, não vou entrar nesse mérito agora. E são eles que nos ajudam. É a moral, um ensino moral maior de quem tem para dar. Entenderam? Tipo Jesus. Por que Jesus é exemplo, modelo e guia? Porque ele já desenvolveu a mente, ou seja, a inteligência e o coração. Ele já desenvolveu tudo, já aprendeu todas essas faculdades, todas essas escolas. Por isso que ele é responsável pela gente. A gente não está sob as mãos de alguém que simplesmente, igual aqui na Terra, às vezes acontece, de alguém tomar a frente de um trabalho. Não estou falando de política não, hein, gente? Estou falando de todas as áreas da vida. Antes que me interpretem mal, mas não acontece assim, de alguém ser responsável por um trabalho, por um local, enfim, que seja, mas que não tenha nem ideia, nunca tenha feito nem ideia de como é realmente, nunca tenha se preparado, nunca tenha tido estudo. Jesus não, ele já passou por tudo isso. Ele ajudou a construir esse planeta. Ele está de olho numa transição planetária desse planeta, porque o nosso planetinha também evolui. Tudo na vida, tudo nessa lei do Criador, nessa lei maior, nesse amor que nos rege, se transforma. Nada se perde. Tudo no universo do nosso Criador, que é puro amor e bondade, soberanamente justo e bom, se transforma, se reinventa, recria. Nós vamos também ver isso mais à frente na lei de destruição, né? Onde precisa se acabar para o novo se fazer. O novo se fazer. Então, voltando aqui, já falei da pluralidade dos mundos, né? E agora é a comunicabilidade, essa palavra sempre me pega, dos espíritos. Bem, existe sempre. Quem é que não conhece aquela pessoa que tem uns negócios esquisitos? Ou já viu na TV aquele filme muito famoso de antigamente, né? De um casal e tantos outros. Ou já ouviu falar de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, Dona Ivone do Amaral Pereira, enfim, se eu ficar citando médium aqui, a gente vai estourar o tempo do estudo e eu não vou conseguir dar conta. Bem, na verdade, são medianeiros, pessoas que nesse processo evolutivo já desenvolveram algumas faculdades mediúnicas. Ou lhes são dadas oportunidades como provas, né, de vivenciar isso e fazer esse intercâmbio espiritual. Na verdade, nós ainda precisamos, às vezes, desse carinho, desse afeto, dessas manifestações mediúnicas, para a gente se dar conta de que somos espíritos. E mesmo assim, a gente ainda bate na tecla que não, né? Aí, às vezes, a gente ainda se pega no meio de tanto materialismo. Bem, a verdade, gente, é que somos seres eternos. Reencarnamos, bem, dentro da nossa crença espírita também. Aqui não temos a intenção de convencer ninguém a modificar as suas crenças. Apenas estamos trazendo o esclarecimento que esses irmãos da espiritualidade superior que trabalham com Jesus de Nazaré, que já passaram, né, por tantos e tantos desafios, trouxeram para nós, para que dentro desses conhecimentos, né, tendo conhecimento de causa e permitido desenvolver, né, dentro da caridade, que é o exercício do amor em movimento, é onde a gente se predispõe a aprender a amar de verdade, e não essas paixões que a gente quase morre e acho que vai morrer. Não, isso aí é outra coisa, tá? Tô falando de amor universal, que a gente predispõe a desenvolver, a gente tendo conhecimento desses dois campos, a gente possa uni-los dentro da razão do equilíbrio, para poder ter assertividade nas nossas escolhas, para que possamos fazer um bom plantio e termos colheitas melhores, para que possamos desenvolver dentro desse mundo espiritual, dentro desse mundo terreno, que é a nossa escola, retornar para a pátria espiritual, cada vez melhores, maiores espiritualmente, entre aspas, na verdade mais moralizados e mais inteligentes, e com harmonia nesses dois campos, tá bom? Bem, qualquer dúvida, gente, é só perguntar. Eu esqueci de falar uma coisinha do perispírito. Aqui também nós acreditamos num detalhezinho do perispírito,
que na verdade somos espíritos, como eu falei, imortais. Gente, eu estava esquecendo, mas vamos aqui, é rapidinho. Somos espíritos imortais, e esse corpo aqui que vocês veem é meu corpinho de carne, gente. É minha máquina emprestada para eu poder andar aqui na Terra, para eu poder me matricular. É o meu uniforme, né? Que eu preciso usar aqui na Terra para poder passar pelas minhas lições. Mas o espírito, lembra que eu falei que tem vários mundos habitados? Ele habita, ele tem condições, conforme ele vai crescendo, se desenvolvendo, de habitar mundos diferentes. Lembra que eu falei dos mundos felizes, do mundo de regeneração, que são mundos mais à frente do nosso de provas e expiações? Porque olha só, primitivo, provas e expiações, regeneração, felizes e celestes. Se eu não estou esquecendo nada, né? Ou trocando os nomes, são esses aqui, que a gente tem conhecimento até então. E aí o espírito, conforme ele vai caminhando, já viemos do mundo primitivo para o mundo dos planos de provas e expiações, que é o nosso, estamos caminhando para a regeneração. Ele vai se refinando. Só que como é que o espírito anima o corpo físico, sendo que um é completamente luz, é de um material muito quintessenciado, mas muito mesmo, eu não tenho nem vocabulário aqui agora para conseguir explicar. Como é que algo tão leve, tão sublime, anima algo tão denso, que é de carne, que é ancorado, que é pesado? Porque temos o perispírito, que na verdade é uma ligação entre os dois. Esse perispírito é a roupinha do espírito que tem condições de animar o corpo físico. Na verdade, o espírito é o princípio inteligente que anima o perispírito, e o perispírito que dá forma ao corpo físico. E aí, nós nascemos assim. Por isso que é importante, além de tudo, quando a gente fala assim, né? Amem as pessoas. Eu digo diferente. Amem os espíritos. Não amem somente os corpos, porque os corpos quebram, os corpos enrugam, envelhecem e apodrecem. Mas os espíritos não. Os espíritos são eternos e a gente sempre vai se encontrar nessas esquinas da vida, tanto aqui como lá. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela atenção, gente. Até a próxima. Continua com a gente.